Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. E hoje nós vamos, nas páginas 22 e 23, tratar do seguinte tema: 1. O que é intertextualidade? E 2. Como se escreve palavras com S ou Z? Então não se percam na explicação. Esses são os dois assuntos de hoje. Então vamos começar por intertextualidade. Parece até uma palavra difícil, mas o significado é bem simples. Por exemplo, olhando esse texto aqui, senhorita vermelho. O que é então intertextualidade? Intertextualidade é o conceito de que todo texto ele parte de um ele parte, por assim dizer, de um ponto de referência, de um ponto de partida. Então, ao ler esse texto, só o título Senhorita Vermelho, o que imediatamente vem à sua mente? O texto da Chapeuzinho Vermelho. Isso é proposital, porque o autor desse texto Senhorita Vermelho, o Antônio, o Pedro Bandeira, ele escreveu esse texto tendo como ponto de partida o texto original, a Chapeuzinho Vermelho. E aí ele fez uma paródia, que como eu expliquei em vídeos anteriores e na aula principal, é um texto carregado de humor, de sátira. Ele tem como a finalidade, a paródia, tirar um sarro, né? Fazer uma brincadeira com o texto original. Então isso é a intertextualidade, pessoal. Essa comunicação entre os textos. É um texto que ele tem outro como ponto de partida. Ele só existe porque existiu uma ideia anterior a respeito que pudesse ajudá-lo para que ele possa ter a existência. Então, como diz aqui no finalzinho do quadro Você Sabia, a paródia ela estabelece intertextualidade. É um exemplo de texto intertextual. Porque ela se confronta com as ideias de um outro texto. Tá bem? Então, isso é intertextualidade, esse confronto entre um texto que existiu antes e um texto mais novo, tá? Só para ficar claro. Segundo ponto que a gente vai ver agora, como se escreve palavras usando S ou Z. Você já reparou que às vezes uma palavra ela tem som de Z, mas se escreve com S? E vice-versa? Como saber então as regras para a utilização? Bom, vamos partir do princípio que eu vou explicar agora. Bom, imagina o seguinte, eu tenho algumas palavras aqui que elas são palavras primitivas. O que isso quer dizer? Primitiva vem de primeiro. Então elas são palavras, digamos assim, que são as primeiras, mas dessas palavras nós tiramos ou formamos outras, que são as derivadas. Como o nome diz, elas derivam de uma outra. Então, vamos ver um exemplo aqui e vamos escrever verbos que pertençam à mesma família dessas palavras, grafados com izar com S ou izar com Z. Aí vocês vão entender. Primeira palavra, eternidade. Ao escrever um verbo com essa palavra, reparem, se a palavra não termina com S ou Z, o verbo vai ser escrito com Z. Eternizar.
é uma palavra que derivou de eternidade e se escreve com Z. Horror. Escreva um verbo derivado de horror e eu terei horrorizar. Como a palavra não termina com S ou Z, o verbo vai ser com Z. Comércio. A mesma coisa, não termina com S nem com Z. Então vai ser comercializar. Com Z eu vou escrever aqui, comercializar. Porque não termina com S ou com Z. Aí fica fácil eu saber essa regra. Agora vamos supor que a palavra termina, isa, com S. Neste caso, o verbo pesquisar vai ser escrito com S. E verniz, que terminou com Z. Nesse caso, envernizar, eu vou escrever com Z, imitando o final da palavra da qual ele derivou. Envernizar, aqui pesquisar, termina com S. Então, eu vou seguir, digamos assim, vou seguir a regra. Vou continuar aqui, pesquisar, o verbo. Certo? E análise, termina com S. Então, vou seguir o bonde aqui. Analisar vai ser com S. E liso, termina com S. Então, vou escrever alisar com S. Matiz, termina com Z. Então, vou escrever matizar com Z. Então, isso vai ajudar vocês a entenderem que existe uma regra, uma ordem para você escrever com S ou com Z. Tá certo? E o exercício 5? Complete as regras que formam as dicas para o caça-palavras. Usa-se S nos sufixos ES, ESA e ISA para gravar palavras que indicam título de nobreza, com Z. Profissão ou origem. E aí depois a gente vai ver quais são na página 25. Agora vocês podem fazer a página 23, que tem alguns exercícios aqui para a gente. Por exemplo, o que essas palavras têm em comum em relação à escrita e à sonoridade? Casa, rosa, princesa. Resposta: escritas com S. Todas essas palavras, mas tem som de Z. Escreva outras 5 palavras que apresentem a mesma regra. Aí você vai colocar o que você quiser. Eu coloquei perigoso, ousar e coisa. Se escreve com S, mas tem som de Z. Aqui no que é o que você vai responder a cruzadinha, diz assim: homem que preside, presidente. Repare, a palavra primitiva se escreve com S, a derivada também vai ser com S, presidente. Letra B, o que surpreende? O que surpreende, letra B, é surpresa. Como não termina nem S nem Z, surpresa vai ser escrito com Z. E aí você vai fazer o restante, C, D, E e F. Vai preencher esse exercício 2. Agora veja esse outro exemplo aqui. Olha as palavras. A primitiva raiz, enraizar, dez e dezena. O que elas têm em comum? Bem, as palavras em que o Z se repete na escrita da palavra derivada. Então, eu tenho raiz, palavra primitiva. Enraizar vai ser a derivada. Como a primitiva termina em Z, a derivada também. 10, a primitiva termina em Z. Dezena, que deriva de 10, também vai ser escrito em Z, com Z. Então, essas são as regras para vocês fazerem esses exercícios das páginas 23 e 24. E depois nós voltamos com a 25 na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.